São 2h30 da manhã e você não consegue dormir. Você rola de um lado para o outro, soca o travesseiro, nada ajuda. Todos os outros estão dormindo, mas não você. E assim são 2h30 da manhã, que se tornam 3h30 e você ainda não conseguiu dormir. A ansiedade começa a tomar conta de você. Mais uma hora se passa. Você cobre a cabeça com o travesseiro, sente vontade de chorar. Que bagunça! O que significa toda essa ansiedade, toda essa insegurança, toda essa apreensão, toda essa preocupação, toda essa inquietude? Bem, significa simplesmente isso. Você é um ser humano. Você não é estúpido, não é emocionalmente subdesenvolvido, não é imaturo. Seus pais não falharam com você. Isso não significa que você falhou com eles. E isso é importante. Não significa que você não seja cristão. Os cristãos lutam contra a ansiedade. Jesus lutou no jardim do Getsêmani na noite anterior à sua crucificação. Ele orou para que o cálice do sofrimento fosse tirado dele, e orou com tanta intensidade que ele suou sangue. Escorreram pelo seu rosto. Jesus lutou contra a ansiedade, enfrentou os medos, mas os superou e os entregou a Deus, cumprindo sua missão. A ansiedade não venceu, e esse é o plano de Deus para você. A ansiedade faz parte da vida, mas não precisa dominar a sua vida. O plano de Deus para você não é uma vida inundada de ansiedade. Sua vontade é que você e eu aprendamos a viver uma vida caracterizada pela calma, não pelo caos, pela paz, não pelo pânico. Você já se sentiu quase afundado em sua vida? Como se ainda estivesse se esforçando, mas mal conseguisse. Você está indo, está sorrindo, mas ninguém sabe o que está realmente por trás desse sorriso. As coisas em que você pensa. Em alguns dias, você só quer fugir de tudo isso. Quero sugerir algo a você hoje sobre as tempestades de ansiedade em sua vida e as ondas e ventos que sopram em sua vida, porque, cara, os ventos soprarão. Eles soprarão absolutamente. E as ondas se quebrarão e se chocarão, sem dúvida. Há coisas das quais você tem medo que não fazem sentido do ponto de vista do céu. Há coisas que o fazem se fechar, o paralisam e não tem sentido. Quando você coloca isso no contexto de quem Deus é em você e o que você significa para Ele, e Ele diz: quero que você treine seu coração para não ter ansiedade por nada. Se você está seguindo o propósito de Deus, não há motivo para ter ansiedade. Não há motivo para ter ansiedade por nada. Como alguém pode realmente viver uma vida em que não tem ansiedade por nada? Não se permita ficar preso em um estado de ansiedade perpétua. É isso que ele está dizendo. É impossível levar uma vida livre de ansiedade, mas podemos descobrir uma vida que seja isenta de ansiedade perpétua. Veja, a ansiedade, a depressão e a infelicidade vêm de uma sensação de impotência. Elas vêm de uma sensação de impotência. Quando você se sente impotente, fica ansioso, deprimido, infeliz. A ideia de que você é impotente sobre suas dívidas, impotente sobre a sentença, impotente sobre a batalha, de alguma forma, cabe a você fazê-la acontecer. Isso trará tristeza, trará ansiedade, trará... Então só ficamos ansiosos por algo porque não estamos certos do que será o resultado. Por que você ficaria ansioso por algo que está certo, quando você torce pelo seu time favorito, quando é ao vivo e está acontecendo, e o jogo está muito equilibrado e chegando ao último minuto, você fica ansioso? É apenas um exemplo que mostra como nossas emoções operam. Você entende a ansiedade quando está perto e quando está na beira porque você não tem certeza. Mas deixe-me te perguntar algo. Se você já sabe e se está assistindo, você não terá ansiedade. Por quê? Porque você já sabe o resultado, certo? Você não tem medo e não tem ansiedade quando sabe o resultado. Bem, o resultado de qualquer coisa que você precisa é que o meu Deus suprirá. Então, quando você sabe o resultado, a ansiedade desaparece. Existe um caminho para sair do vale da preocupação, e Deus usou o apóstolo Paulo para traçar o mapa. Neste trecho de Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 8, regozije-se no Senhor sempre. Novamente direi, regozijai-vos. A vossa equidade seja notória a todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma pessoa teria dificuldade em encontrar um trecho mais prático e aplicável ao nosso tempo. Concorda? Então, o que podemos fazer? Paulo lista aqui 4 ideias úteis para vencer a guerra da preocupação. Se você quiser sair do caos e encontrar a calma, considere o que Paulo diz. Primeiro, celebre a bondade de Deus.
Regozije-se no Senhor sempre. O apóstolo escreve com correntes penduradas na cela da prisão romana. Regozije-se no Senhor sempre. Ele escreve sem um centavo no bolso e talvez o som dos passos do executor no corredor. Regozije-se no Senhor sempre. Ele escreve sob a sombra de Nero e a ameaça à igreja. Ele não diz apenas para se regozijar no Senhor sempre, seu ponto é não meditar na bagunça. Quanto mais você olha para o problema, maior ele fica. Quanto mais você olha para o problema, maior ele fica. Então, quando você tem um problema, levante os olhos e regozije-se no Senhor. No momento em que a ansiedade vier, em vez de ceder à ansiedade, levante os olhos e regozije-se no Senhor. Este foi o conselho do salmista. Ele disse: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você vê a intencionalidade nessas palavras? Levantarei os meus olhos. Esta foi a decisão que o salmista tomou. O apóstolo Pedro é um testemunho disso. Você se lembra de como, quando a tempestade atingiu o mar da Galileia, ele sabia o que ondas de 3 metros poderiam fazer a um barco de pesca. E Pedro clamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas quando Pedro viu o vento e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. Enquanto ele manteve os olhos em Cristo, ele conseguiu fazer o impossível. Mas, quando viu o vento e as ondas, quando desviou o olhar de Cristo, começou a afundar. Se hoje você se sente afundando, ou da próxima vez que se sentir afundando, levante os olhos e fixe o olhar em Cristo. Regozije-se no Senhor. Regozije-se em sua soberania. Deus é maior do que seu problema. Deus já enfrentou esse problema antes. Deus tem soluções que você ainda não pensou. Deus já o ajudou a passar por esse tipo de situação antes. Deus tem um bom histórico. Deus é forte. Deus é soberano. Deus ainda está no trono. Ele está acima de tudo. Veja como você eleva isso. Você está se regozijando no Senhor. Está tirando a mente dos problemas e a está fixando naquele que pode resolvê-los. Não medite na bagunça, então você se regozija. Isso é o que significa regozijar-se no Senhor. Eu tenho um grande Deus. Tenho um Pai maravilhoso. Eu me regozijo no Senhor. E então o apóstolo diz que, tendo feito isso, você estará pronto para pedir ajuda a Deus. Você se acalma e depois pede ajuda a Deus. Deixe seus pedidos serem conhecidos por Deus. Veja, o medo desencadeia desespero ou oração. Então escolha sabiamente. Deus disse: chame-me no dia da angústia. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O caminho para a paz é sempre pavimentado com a oração. Por isso, o diabo não quer que você ore. O inimigo, Satanás, adoraria impedir sua capacidade de orar com fé. Quando você ora e toma uma promessa de Deus e a declara sobre sua vida em qualquer área, a Bíblia diz para crer que já recebeu. A preocupação não crê nisso, a ansiedade não crê nisso, as preocupações deste mundo não creem nisso. E o inimigo atacará qualquer coisa em que você se mantenha em fé, e ele adoraria que, em sua vida cotidiana, você comece a se preocupar com coisas com as quais nunca se preocupou antes. Quando você oferece um pedido a Deus, você diz a Deus: agora, Deus, vou esperar até que você resolva isso. Se precisar do meu conselho, vou ficar marcando o tempo. Vou ficar verificando com você. Não, você deixa sua preocupação com seu Pai Celestial e, consequentemente, onde essa ansiedade se foi, agora você pode colocar a gratidão. Gratidão. Olhe o que o apóstolo diz. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças. A ansiedade e a gratidão não podem compartilhar o mesmo coração. Teste isso. Tente alguma vez, quando estiver ansioso, começar a fazer uma lista das coisas pelas quais você é grato, porque ansiedade e gratidão se recusam a compartilhar o mesmo coração. Então você deixa suas preocupações com ele, enche seu coração de gratidão e, por último, medita em coisas boas. Não permita que pensamentos ansiosos e negativos tomem conta de sua mente. Você não pode controlar suas circunstâncias, mas pode controlar como pensa sobre elas. A paz vem de uma corrente de pensamento, porque você pode ser um cristão, renascido, a caminho do céu, mas não ter paz porque do que você está pensando, do que está meditando, do que está residindo em sua mente, entre seus ouvidos. Sabe o que está acontecendo em sua cabeça, entre seus ouvidos? Ouça. É por isso que tantos cristãos falham, porque estão tentando obter e lutar por uma vitória que Jesus já lhes deu.
Se, por exemplo, você pensar em uma das coisas que ele prometeu fazer por você, está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se sua mente estiver constantemente na ideia de que Deus suprirá, você terá paz. Portanto, você pode ter todo o dinheiro de que precisa e não ter paz, mas pode ter uma conta bancária vazia e ter paz porque acredita na promessa de que Ele proverá. A paz não vem do dinheiro em sua conta, vem do pensamento e da mente focados no que Deus disse que faria e de sua confiança de que Ele fará, porque Ele fez tudo o mais que disse que faria. Alguns anos atrás, escrevi isso em um diário. Leio-o com bastante frequência. Hoje eu viverei. Hoje o ontem passou, o amanhã ainda não chegou. Estou deixado com o hoje. Portanto, hoje viverei. Hoje não reviverei ontem. Eu vou aprender com isso. Vou buscar misericórdia para isso. Vou me alegrar com isso. Mas não vou viver nisso. O sol se pôs ontem. O sol ainda não nasceu amanhã. Preocupar-se com o futuro é para que ganho. Merece um olhar e nada mais. Não posso mudar o amanhã até que amanhã chegue. Hoje vou viver. Hoje enfrentarei os desafios de hoje com a força de hoje. Dançarei a valsa de hoje com a música de hoje. Celebrarei as oportunidades de hoje com a esperança de hoje. Hoje posso rir, ouvir, aprender e amar. E se o amanhã chegar, farei tudo isso novamente. Da próxima vez que a ansiedade te acordar às 2h30 da manhã, acredite no que estou sugerindo. Não é a vontade de Deus que você viva uma vida de ansiedade perpétua. Seu Pai Celestial vai te ajudar. Ele vai te ajudar a arrancar as raízes da ansiedade. Ele vai te ajudar a lidar com os medos que você enfrenta.